O Merlin, ele tem uma bênção e uma maldição. A bênção é que ele faz muita coisa. A maldição é que ele faz muita coisa. O problema é que as pessoas, parece que elas operam no modo, ou tô com o carro estacionado, ou preciso dar um cavalo de pau. Aí a essência é essa. Onde estão as oportunidades, como que eu me protejo, como que eu me torno relevante. Software, mesma coisa. As grandes empresas de software brasileiras não são o melhor produto em si. É uma honra estar nesse episódio do Sunday Drops com Gabriel Costa, o famoso mineiro. É isso aí. A grande lenda do growth. É você que tá falando. Mineiro, vou ler aqui um pouco da sua bio e depois, se eu tiver alguma coisa errada, você me complementa, tá? Sim, senhor. Mas Mineiro entrou na RD Station. Acho que muita gente que acompanha o podcast sabe o que é RD. A RD foi vendida para TOTVS por mais de 2 bilhões de reais. O Mineiro entrou na RD quando a RD tinha 20 funcionários. Exato. E saiu mais de 6 anos depois, quando a empresa já estava em outro nível de estrutura. Tava com umas 800 pessoas na época. Né? Fundou a área de growth da RD. Mineiro foi CMO da Singu. Mineiro fundou o GLA, uma das principais comunidades e empresas de educação para profissionais de growth. É isso aí. E é o founder da Merlin. Merlin. É que é o Mago Merlin. Merlin. Então, Mineiro, muito obrigado por vir ao Sunday Drops. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e obrigado por vir até o meu estúdio para gravar. Facilitou minha vida. Hein? É uma honra estar nesse estúdio lindo. E antes da gente avançar para o episódio, deixa eu agradecer o meu patrocinador, o Asas Podcast. Muita gente conhece o Asas como um player que faz gestão financeira para PMEs, e eles fazem isso, mas eles vão muito além. Hoje em dia, o Asas tem uma solução de B2B Finance para qualquer empresa que quer criar serviços financeiros dentro da sua solução. Dentre os principais diferenciais competitivos do Asas é uma plataforma que é extremamente dev-friendly e tem um suporte muito bom. Então, se você tem interesse em criar uma solução financeira dentro da sua empresa, escaneie o QR Code que está na tela ou acesse asas.com. Mineiro, obrigado por vir ao podcast. Show de bola. Obrigado você pelo convite. E deixa eu começar com uma pergunta um pouco mais difícil já. Boa. Eu acho que a história do software no Brasil é uma história, muitas vezes, de um produto nota 5 com uma distribuição nota 8. Então, se você olhar os softwares legados lá de trás, sei lá, TOTVS, Link, são produtos que, acho que até pela capacidade tecnológica da época, não são produtos que são bons, mas têm uma distribuição fantástica, via franquias, via cada região. E eu quero comparar isso com Growth Hacking. É possível ter sucesso vendendo ou criando uma empresa muito grande sem um produto bom? Não só é possível, como é exatamente o que acontece em todos os mercados. Desde o hambúrguer, né? O McDonald's não é o melhor hambúrguer. Se você acha bom ou não, tudo bem, é discutível. Eu acho gostoso. Mas que não é o melhor, não é o melhor. Isso não tem dúvida. A Skol não é a melhor cerveja. Ou qual que é o maior banco? Sei lá, se é o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Tanto faz, não é o melhor banco. Talvez agora o Nubank está conseguindo ter essa briga, né? Software, mesma coisa. As grandes empresas de software brasileiras não são o melhor produto em si. Então, de fato, para mim, a capacidade de vender esse negócio, de distribuir, de vender, acaba sendo mais importante que o produto. Obviamente, se você combina uma boa capacidade de vender com um produto bom, aí você tem um negócio de outro mundo. Mas eu tenho um comentário sobre a sua frase inicial, porque eu já refleti bastante sobre isso também. Eu não acho necessariamente que os produtos, vamos botar os legados, antigos e tal, eles eram ruins ou não eram tão bons por limitações na época. Obviamente existe isso aí também, mas eu acho que tem uma coisa que é a mais determinante de todas, que é não se tinha incentivo para fazer um produto bom. Em que sentido? Quando o modelo de venda de software antigo, quando você vendia software, o que você já vendia junto? Serviço para treinar as pessoas, suporte, papapá. Você entubava a empresa ali com uma camada de serviços gigantesca de implementação, não sei o que e tal. E aí todo ano você lança versão nova, retreina as pessoas de novo, melhora, não sei o que. Então o modelo de venda de software da época, ele privilegiava não uma boa UX, ele privilegiava um bom deal. O que é um bom deal? É tudo isso que eu falei. O que muda, né? Você começa a ter um nome bonito em inglês, é uma disruption from below, né? Então você começa a ter
gente lá de baixo criando soluções muito mais baratas, talvez entrega metade, mas custa 95% a menos, 90% a menos, e que tem esses custos adjacentes ou muito menores ou não existem, né? E aí vem o modelo SaaS, como a gente vê. E quanto mais passa o tempo, mais essa história da UX, da capacidade da pessoa usar sozinha, vai se importando muito. Então, o produto, ele deixa de ser só um atributo e ele né, só uma coisa no meio da jornada. E, de fato, eu acho que ele passa a ser um negócio relevante. Ainda assim, aí tem uma aula minha no GLA que é ganha o jogo quem vende melhor. Apesar de tudo, acho que o produto fica cada vez mais importante. Mas no fim do dia, quem vende melhor, eu acho que ainda ganha o jogo. É interessante, porque eu acho que eu tenho uma perspectiva parecida de que hoje o produto cada vez vai importar mais. Porque é só você olhar aqueles market maps de cada vertical de negócios, a gente vê que cada vertical está craudiada de soluções praticamente. Assim, tem muita solução, então acho que o produto começa a fazer uma diferença maior também. Então, mais ou menos, porque... Por um lado, concordo 100%, porque uma vez que você tem muito competidor, a régua vai subindo, né? A barra vai subindo e todo mundo precisa melhorar o produto. Mas ainda assim, como que você vai destacar? A RD sempre fez uma análise do cenário de Martech ano a ano, desde 2013, 2014. Cara, e a explosão que tem é muito grande. Como que você se mantém relevante num cenário de tanta competitividade? Cara, ainda é uma capacidade de venda. Inclusive, a minha grande parada aqui, e eu não estou inventando, porque pelo histórico da RD, a RD é uma empresa de venda que tem um software lá no meio do caminho, sabe? Tem um produto. É uma empresa de venda, cara. A essência da RD sempre foi uma máquina de vendas muito, muito, muito mais impecável do que qualquer outra máquina. A máquina de geração de demanda e de venda, né? Vamos botar isso num pacote. Aí, logicamente, junto vem as outras coisas, mas a excelência da RD sempre foi vendas. Sempre foi. Fiquei bem curioso por essa sua aula. Ganha o jogo quem vende melhor. Compartilha um pouco dos principais princípios. É porque apesar do nome aqui, e isso cabia no B2B, na real, a aula em si foi com viés até de carreira. Porque tudo começou, né, já que você escreve newsletter, eu me comprometi a escrever 8 edições, porque eu não podia garantir que eu ia ter muita consistência, não. Eu falei assim, 8 edições eu garanto. E aí, a terceira edição dessa sequência de 8 newsletters chamava o McDonald's, a Skol e você. E era exatamente eu falando assim, cara, o McDonald's não é o melhor hambúrguer, a Skol não é a melhor cerveja, mas no fim do dia eles vendem muito mais do que o hamburguinho da esquina, que é muito mais gostoso. E eu comecei a falar, olha, o que eu acabo vendo na carreira das pessoas, porque como eu tenho muito aluno e eu sou o muro das lamentações dos meus alunos, eu recebo muita coisa. E aí, o que eu mais vejo é gente frustrada, porque eventualmente tem um colega que está tendo mais destaque, mesmo não sendo tão bom tecnicamente quanto aquela pessoa. E aí o jeito que eu fui arrumando de explicar para as pessoas cara, na verdade é por isso, porque tem uma dinâmica mercadológica aqui que adianta você ser um cara muito incrível, mas é um eremita que ninguém consegue te encontrar, que você fica na sua caverna, que ninguém sabe do seu trabalho bom. Então, mas eu sou incrível. Beleza, mas ninguém sabe que você é incrível, você quer que as pessoas adivinhem como, né? E então a newsletter falava sobre isso. Quando a newsletter falou sobre isso, o chororô que teve nos comentários de porra, você escreveu essa newsletter pra mim. Eu falei, não foi, né? Mas a dor é muito parecida. E aí, daqui veio... eu falei, porra, então acho que eu tenho que fazer uma live sobre isso. Aí eu fiz uma live que foi uma aula pros meus alunos. E eu fiz externa, na verdade. Hoje tá só pro GLA, mas eu fiz externa. Até a gente podia botar pra quem estiver ouvindo aqui. Eu libero. Só me cobra depois. Eu saio prometendo as coisas e você tem que me cobrar. A gente coloca para as pessoas assistirem. Mas aí explica essa dinâmica que eu falo muito com o viés da carreira, mas que é absolutamente idêntica, né? Do ponto de vista corporativo e da empresa também. Eu fico pensando, sei lá, hoje o maior salário do mundo eu imagino que deve ser de Messi no futebol. E se você olhar a performance de Messi nos últimos 2 anos, não corresponde à performance do melhor jogador do mundo.
mas ele é um produto de mídia. Sim, é o que mais vende camiseta, provavelmente. É o que mais vende pay-per-view, sei lá o que ele... Todo mundo é de acordo com quanto você pode gerar de demanda, e isso está muito vinculado ao valor que você gera hoje em dia. Assim, no fim, quando a gente fala de Messi, nesse caso especificamente, a gente tem um viés de mídia, né? E ele é a mídia dele mesmo e do time que ele tá e tal. Quando a gente fala de um contexto mais B2B, talvez nem é o contexto de mídia em si, mas o contexto de, cara, o seu lead, o seu potencial cliente, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter que tomar uma decisão. Se você não aparece no processo de tomada de decisão dele, não tem como ele te contratar. Então, começa por aí. Então, primeiro você precisa aparecer, você precisa estar disponível para que ele te avalie e te considere naquela jornada. E dentro dessa jornada tem uma outra parada, que é ele te preferir em relação aos outros. Então, vamos botar assim, né? O trabalho de awareness, de marca, não sei o que, é isso para você estar presente no momento que ele for tomar uma decisão. E aí tem o seu trabalho de produto, de cliente, de discurso, de posicionamento, de feature, de demo. Aí tem todo um arsenal de coisas para que ele ainda pense, considere você e aí tome a decisão de escolhendo você por uma credibilidade. Inclusive, o B2B ele tende a comprar muito mais muito mais para evitar o erro da contratação do que para acertar na contratação. É aquela frase famosa, né? Nunca foi demitido por contratar IBM, né? Exato. É da IBM? Acho que é McKinsey, ou IBM. Você pode ser de mil exemplos. É o mesmo exemplo, exatamente. mas a filosofia é a mesma. Então, no caso do nem vou falar do B2B, no caso corporativo, para quem quer ter destaque e vender, cara, não tem outra coisa, entendeu? Inevitavelmente a pessoa precisa olhar e ver você como um dos possíveis e ele precisa escolher você. Então, se você não aparece nessa jornada, não tem como ele escolher, entendeu? Eu tô montando o Media Kit da newsletter do podcast e durante esse research eu cheguei numa pesquisa que ele mostra que normalmente uma empresa, um comprador precisa ver sua marca pelo menos 7 vezes. Então, acho que isso compactua com muito do que você falou. E eu quero fazer algumas perguntas específicas sobre a Merlin. Merlin, eu vou corrigir e vou corrigir você também. Sacanagem. É a dislexia, é difícil. Fica tranquilo. Então, eu quero fazer algumas perguntas nesse contexto sobre o que a gente está falando. Mas antes eu queria que você descrevesse o que sua empresa faz. O que a gente faz, tá. Eu vou começar falando do problema que a gente resolve e depois eu falo como a gente resolve esse problema, tá? Das muitas coisas... O Merlin ele tem uma bênção e uma maldição. A bênção é que ele faz muita coisa. A maldição é que ele faz muita coisa. Então, assim... A gente entendeu que a principal persona nossa é o cara de marketing, growth, vendas, que, cara, quer colocar as coisas para rodar, quer fazer seus experimentos, quer gerar mais lead, quer gerar mais venda, quer ser mais eficiente e não consegue apoio do time de tecnologia para fazer essas coisas funcionarem. Então, a minha persona, quando você vê o slide, está descrito como o profissional de marketing growth gambiarreiro que não quer depender de dev para fazer seus testes e colocar suas coisas na rua. Então, a gente dá autonomia, velocidade e, consequentemente, resultado, porque se a pessoa consegue fazer as coisas dela, ela gera mais resultado. E como que a gente faz isso, né? A gente criou um construtor de ferramentas e aí tem 3 interfaces para o usuário. Você pode criar um chatbot, você pode criar um quiz, aquele modelo, tipo um quiz mesmo, ou você pode criar um modelo de interação com vídeo. Eu falo que é o você decide do marketing digital. Para quem é das antigas, você aparece o vídeo, dependendo de como você interage, aparece o vídeo A ou aparece o vídeo B, então uma interação via vídeo ali. O mais importante disso é que é um editor desse fluxo de conversa muito simples, tipo, você arrasta a caixinha, só que a graça da história é que você consegue colocar alguns elementos lá dentro para que tenha uma inteligência poderosa. Então, vou dar um exemplo bobo aqui para explicar. Eventualmente, você tem seu site, né? Vamos pensar num B2B aqui, que eu acho que talvez seja a maior parte do seu público, não sei. E, beleza, você tem seu time de pré-venda, seu time de vendas e tal. Você pode colocar o Merlin
como esse chatbot no site, em vez de um formulário. E aí a pessoa começa a responder. A primeira coisa que ela pode responder é, qual que é o seu e-mail? Ela bota o e-mail. Ao invés de você tratar todo mundo igual, que é o que um formulário faz, o que você faz? Você bota uma caixinha que é, vai no meu RD, HubSpot, Active, qualquer que seja o CRM que você usa, e vê se esse e-mail existe lá. Se ele já existir, puxa o nome do vendedor que está falando, e aí, sei lá, vai aparecer, oi João, vi aqui que você já está em contato com a gente e é com o nosso vendedor tal, o que você quer falar e tal. Se ele não tiver cadastrado, você, opa, esse cara é um lead. E aí você faz algumas perguntas. Dentro disso, você pode ter um outro componente de lead scoring, que é, eu faço algumas perguntas. Se esse cara é um bom lead, eu mando ele pro meu CRM. Se ele é um lead ruim, já desqualificado logo de cara, eu mando ele para um vídeo. Falo, fulano, a gente não resolve o seu problema por causa disso, mas está aqui um vídeo que pode te ajudar, está aqui um material que pode te ajudar. Então, com esse fluxo muito simples, que tipo, a pessoa consegue construir em 30 minutos se ela tiver com preguiça, ela consegue já, talvez, evitar que o time de pré-vendas de vendas lide com, sei lá, 50% dos leads que eram ruins, que ela estava perdendo tempo, ele não perde tempo mais. Então, existe um ganho de eficiência e que não depende do cara fazer uma programação, aí precisa mudar um texto, aí precisa entrar na sprint do... Não, o cara entra lá, ele muda o texto. Tô achando que esse critério aqui de qualificação tá muito grande, tá muito pequeno, tá muito exigente, menos exigente e tal. Outra coisa, outro caso de uso, por exemplo, que a gente tem o diagnóstico de growth. Então, a gente criou no GLA, ela responde um formulário no Merlin, onde eu avalio, aí tem toda uma inteligência lá dentro construída, eu avalio esse cara em 8 fundamentos de growth e eu monto um relatório personalizado para ele, tudo com a ferramenta. Então, eu faço um trabalho ali de apontar onde está o problema. Fulano, isso aqui você faz muito bem, isso aqui você faz mal. E eu pego todos esses dados e eu mando pro meu CRM. Porque o cara que talvez o cara que tem uma nota ruim num aspecto tal é o meu lead que eu vou abordar. E o meu vendedor tem todos os dados ali daquela pessoa. De uma forma resumida, o Merlin é isso. A gente faz 300 outras coisas, mas a gente dá esse poder de construir coisas que dão eficiência para marketing, growth e vendas. Resumindo, é isso. Bem legal. E antes da gente entrar no podcast, né, você estava comentando um pouco que na semana passada foi a primeira vez na sua história que você fez um investimento em mídia paga. Exato. A gente gastou R$500 na semana, R$560. E ainda assim a gente vê que vocês fizeram e fazem um investimento considerável em branding. Pelo menos vocês se esforçam em deixar a marca exposta. Eu queria entender um pouco do racional disso, porque muitas vezes é o contrário, né? 95% das vezes, ou 98% é o contrário. Tá, aqui vale a pena explicar um pouco da história do Merlin, porque... E detalhe, não é porque eu estou fazendo isso que todas as pessoas têm que fazer isso, né? Eu quero mais mostrar o racional por trás aqui do negócio. De fato, a gente nunca tinha colocado grana em mídia, e a gente cresce bem, mas vamos lá, deixa eu dar alguns passos atrás. A gente é uma empresa bootstrap, né? Então a gente nunca levantou uma rodada. Aí tem o meu episódio com o Edson Rigonati, que ele me entrevista no meu próprio podcast, que eu explico melhor o porquê dessa história e tal. Mas a gente escolheu ser bootstrap, pelo menos até então. Vocês começaram quando? 21. Mas entre a gente começar e começar a cobrar foi 1 ano. Entre começar a fazer e começar a cobrar. Entre começar a fazer e alguém usar foram 3 meses. Entre alguém começar a usar e a gente lançar publicamente e começar a cobrar foram mais 9 meses. Né? Mas beleza. Então a gente começa em 2021, mas com uma característica importante. Eu já tinha o GLA. Então o GLA, para quem não conhece, é uma plataforma e uma comunidade, né, de educação para profissionais, líderes de marketing growth. Então, eu já tinha a plataforma, eu já tinha aluno, eu já tinha conteúdo, eu já tinha audiência. Não era uma audiência gigante, nunca foi, né? Mas era uma audiência bem nichada. E eu senti que essa audiência estava com essa dor aí que eu falei que a gente resolve. Então, quando a gente coloca o Merlin na rua, a gente botou 600 usuários beta em 1 mês, só com a nossa comunidade, só com a nossa força ali.
Então isso ajudou muito a gente a entender bem o jogo. Aí, nessa história, a gente conseguiu fazer com que o GLA, a minha imagem, o meu conteúdo fosse o nosso grande canal de aquisição e tração inicial, né? Então, esse é o motivo que a gente nunca investiu em anúncio. Aliás, são 2 motivos. Um, porque eu não tinha dinheiro, porque a gente era bootstrap. E porque a gente já tinha um canal que dava para explorar, que era o canal das pessoas que já me acompanhavam, são meus alunos, já gostavam de mim e tudo mais. A terceira coisa é que eu compacto muito da filosofia da Astela como uma história de canal proprietário e tudo mais, que é um pouco da escola de RD também que eu tive. Então, o que eu pensei foi, cara, se a gente descobrir essa maquininha onde eu aproveito esse conteúdo e tal, a gente tem um poder bom. A gente chegou em 100 clientes com 2 pessoas full-time no time. E eu part-time ali tocando as 2 empresas. Quando chegou em 70 clientes, o Will, que trabalhava com a gente, ele propôs, vamos botar anúncio pra gente acelerar. Aí eu falei, chegamos em 70, né? A história vai ficar mais bonita com 100. Falei, vamos chegar em 100 primeiro. Porque eu falei, eu cheguei em 100 clientes, sem R$1 de anúncio, 2 pessoas no time, a história fica bonita. E a gente sabe que a história, como a gente acabou de falar ali atrás, né, que ganha o jogo quem vende melhor, a história é muito importante. Eu falei, cara, 70 para 100 não vai demorar muito, vamos esticar esse negócio aqui, né? Beleza, então então eu já tinha um canal, eu explorei esse canal. Daí vem a história do branding, né? E eu sou uma pessoa muito mais de performance, geração de demanda, analítico, engenheiro, não sei o que e tal. Mas, o que eu saquei? Quando a gente criou o produto, a gente tinha muitas desvantagens no meio dessa história. Pra você ter noção, o nosso segundo dev veio 6 meses atrás. Até então a gente só tem 2 devs hoje. Até então só tinha 1. A gente tem um nível de diligência e chatice em produto muito grande. Por quê? Eu só tinha uma pessoa fazendo. Por melhor que o Doug seja, ainda é uma pessoa. É só o CTO. Agora tem a segunda. Beleza, então eu tinha muitas desvantagens, né? Eu tinha desvantagem de grana, de time, de dev, de, sei lá, vamos resumir nessas aí principais, né? Várias por escolha, inclusive, né? E aí vem a essência de growth, que é como que eu brigo com alguém muito mais forte que eu? Ou como que eu me protejo de alguém muito mais forte que eu? Então, na minha cabeça foi, e se vier um player com muito mais grana que eu? Como que eu consigo outsmart esse competidor? Como que eu consigo ser relevante, cara, mesmo tendo, sei lá, se o cara bota 10 milhões de reais na mesa, como que eu vou competir com essa pessoa? E aí vem, dentro da lógica de growth, uma das coisas que eu gosto muito são achar essas assimetrias, né? Quando vem o nome growth hacking, o hack vem exatamente de você achar o caminho alternativo, o subterfúgio para você achar uma forma de crescer de um jeito desproporcional aos investimentos que você está fazendo. E aí eu entendi que, cara, eu tinha o canal que eu já tinha, então eu tinha que explorar ele ao máximo. E eu falei, se eu tiver uma marca que as pessoas gostam, produto foda que as pessoas gostam de usar, uma marca que elas gostam, né? Aí eu acho que a gente tem um moat ali, né? A gente tem, de fato, uma proteção que não garante nada, mas pelo menos deixa a vida mais difícil de quem vai entrar. E aí, desde quando a gente foi criar o nome, isso já estava muito claro na nossa cabeça. E aí a gente falou assim, cara, a gente quer que esse software, que esse produto ajude o cara a fazer mágica, porque muitas vezes é o que é esperado dele. Esse cara vai ter que fazer mágica, tem pouco orçamento, pouco time, tem que entregar um número bizarro. E aí a gente ficou nessa de, né, mais wizard, mais mago, não sei o quê, papapá. Aí a gente chegou no Merlin, né, que é o mago lá das crônicas do Arthur, né? Ele é um nome, primeiro, que é um nome excelente em muitos aspectos. É um nome pequeno, internacional, porque o mago tá no mundo inteiro, né? A história.
fácil de entender, tem esse aspecto lúdico, tudo isso é muito bom. Só tem um problema. SEO. Por quê? Porque tem uma empresa chamada Leroy Merlin, que é por isso que você confunde, eu não fico chateado, porque a escrita é absolutamente a mesma. Então nunca vou estar na frente da Leroy. Muito difícil. Então essa é a grande merda do nosso nome. Todo o resto é bom. Esse é foda. Mas você acha que SEO importa tanto hoje? Ou vai importar, sei lá, pro sucesso? Então, mais cedo ou mais tarde, importa porque... Assim, agora com certeza importa. Talvez no futuro eu tenha umas opiniões controversas, mas... Se eu faço um trabalho de marca bem feito, as pessoas vão procurar pela marca. E aí tem uma outra que não tem nada a ver com a minha, mas que inevitavelmente vai estar na frente. Esse é o único ponto. Mas eu entendi que o downside valia a pena pelas coisas. E aí, eu até tem um fato curioso aqui. O que eu fiz, né? Eu bati muito nessa história. O primeiro dinheiro que a gente gastou na empresa foi para fazer a marca bem feita. O look and feel da coisa, o mascote, tudo isso, eu gastei grana. Eu não tinha um puto de receita e a gente gastou grana com isso. E grana do seu bolso ainda. Do bolso, completamente. E aí teve um fato curioso, porque eu cismei que a gente tinha que ter a porra de um bicho de pelúcia. E eu tava olhando pra fazer, customizado, tal, eu já tinha o desenho do mascote, tal, e aí, beleza, mas não tinha achado, testei achei que ficou ruim e tal. E aí eu tava no Saster, em 2022, eu fui no Saster, e eu tava andando nos stands lá, e vi um stand que tinha um bichinho de pelúcia dele, pequenininho assim, ó. Tipo, tamanho da minha mão, vai. Aí meio que eu cheguei pro cara e falei assim, velho, tipo, não me interessa a sua empresa, tipo, eu não quero saber dela, mas onde que você fez esse bichinho de pelúcia? Aí ele falou, tem uma loja aqui nos Estados Unidos, aqui e tal, ela é uma loja, mas ela também faz sob encomenda. Demora 6 meses pra entregar, mas faz sob encomenda. Eu falei, tá bom, peguei o nome e passou. Cara, sei lá, 3, 4 dias depois, tava eu e meu sócio andando num shopping lá, não sei, Los Angeles, sei lá, tava por lá, não sei se era São Francisco ou Los Angeles que a gente tava. Eu falei, Doug, a loja que o cara falou, vamos lá pra gente ver. Cara, quando a gente pisa na loja, primeiro que tá lá é um Merlin desse tamanho, pra quem tá só ouvindo a gente, sei lá, 50 centímetros, 40, 50 centímetros. E tinha uma promoção. Aí eu falei, porra, Doug, como a gente vai ter alguns eventos, vamos comprar alguns desse aqui, enquanto a gente não faz o nosso, só pra ter, né, no stand, no evento e tal, vamos. Aí comprei um grandão, desses de 40 centímetros, aí comprei um pequenininho de uns 15 centímetros, aquele que tá ali atrás. E aí eu achei um chaveirinho também. Eu comprei uns 3 chaveirinhos. Falei, pra gente usar no evento. Quando eu saí da loja, eu falei, porra nenhuma. Voltei na loja e falei, me dá todos os Merlin que tem na loja. Todos os pequenininhos, né? Cara, eu gastei mais de R$2.000 com o bicho de pelúcia. De novo, sem receita. Não, essa época a gente já tinha receita. Mas aí, o que foi interessante, né? Esse bicho, velho, porque ele é muito bem feito, né? É muito bem feito mesmo. A pelúcia, tal, ele é bonitinho, bem feito. E ele é praticamente igual ao mascote que a gente tinha desenhado. E não tem nada a ver. Todo mundo acha que foi personalizado, mas não é personalizado. O fato da gente ter comprado alguns nos Estados Unidos, porque eu tinha uns 12, 13 pequenininhos só na loja, o bicho é escasso, porque eu não tinha muito estoque. O fato de ser escasso, eu não podia dar ele pra ninguém. E aí, os nossos alunos, os nossos clientes, todo mundo é maluco com a porcaria do bicho de pelúcia. E aí, a gente vai em evento, as pessoas querem roubar, as pessoas querem comprar, as pessoas vêm aqui no escritório, elas tentam roubar. Elas não tentam, né? Mas elas brincam com isso. Espero que não tente, né? Então, tudo isso vai gerando Aí a gente entendeu que essa história da marca forte, do mascote, da estética, tudo isso começou a contribuir muito pra gente ser uma marca muito mais chamativa. E assim, apesar de ter essas coisas de pelúcia, eu tenho pavor de parecer infantiloide. Então, todas as nossas comunicações, a gente não é idiota, sabe? De fato é um elemento que as pessoas que seja muito reconhecível e tal. Então, velho, essa é a nossa parada, assim. E aí daqui tem várias outras. A história da gambiarra é um termo que a gente bate bastante.
A gente criou o Gambicast, o podcast da Gambiarra, o Gambi Day, que é um evento online, que é o Dia da Gambiarra. A gente tem uma escola agora, que é a Gambi Academy, que é uma escola de Technocode para marketing e vendas e tal. Então, tudo isso a gente vai entendendo que fica muito na cabeça das pessoas. Muito mais, porque o B2B é boring demais, né? Tipo, é muito chato, velho. Você pensa, nossa, que empresa B2B incrível. Quem que você lembra? Ninguém, é um outro, entendeu? Então, a gente gasta um esforço para que as pessoas lembrem da gente, gostem da gente, considerem a gente. E essa é uma das coisas de crescimento que a gente vem fazendo, por exemplo. É engraçado, né? Porque growth hacker, o hacker, no fim do dia, é alguém que tenta diferentes maneiras de resolver um problema ou de invadir um sistema do lado mais sujo da palavra. E pelo que você me fala, uma das formas que você, como uma pessoa que trabalha com growth hacking há mais de, 10 anos, hoje um dos grandes hackings talvez seja um branding bem feito. É isso mesmo? Estou interpretando da forma correta? Eu nem sei se é um grande hack, mas assim, no fim, o que as pessoas precisam entender, eu acho que... Vamos dar um passo atrás e pensar sobre framework mesmo, né? O que eu gosto quando a gente fala de growth cara, eu vou... O que é o framework de growth? Tentando resumir muito rápido. Eu vou fazer boas análises da minha empresa, do meu usuário, do meu cliente, do meu mercado. Vou criar hipóteses de onde estão as minhas maiores oportunidades de crescimento. E vou fazer teste para ver se de fato está lá. Essa é a própria história do bicho de pelúcia e da marca como um todo. Eu já pensava nisso desde o início, mas saiu muito melhor do que a encomenda. Eu não achava que ia ser dessa forma. Ou seja, meio que eu fiz um teste, botamos uma graninha ali para ver se o negócio funcionava e a gente coletou bastante fruto disso. Ótimo. Como teve várias coisas que não funcionaram também, né? Aí a essência é essa. Onde estão as oportunidades? Como que eu me protejo? Como que eu me torno relevante? Pá. A gente viu, por exemplo, a história da gambiarra colou muito bem. Então essa palavra hoje... Né? Lógico, a palavra em si ela diz muita coisa, mas quando a gente fala do mundo mais tech e tal, o pessoal falou pra mim assim, pô, mineiro, mas gambiarra é um negócio meio pejorativo. Aí eu falo, pra quem não faz gambiarra. Porque quem faz gambiarra tem orgulho da gambiarra que fez, entendeu? Pô, o cara plugou 2 ferramentas, economizou um tempo, não sei o que e tal. Pô, como que eu crio então essa narrativa pra que isso chegue nas pessoas, pra que toda vez alguém comenta no LinkedIn Gambiarra, opa, Gambiarra é com o Mineiro, Gambi Academy, cara, é muito doido. Então, me pareceu que tinha uma oportunidade aqui, a gente fez os testes, né, botou alguma coisa na rua e colheu esses frutos. E aí, se eu vejo que funciona, o que eu faço? Double down naquele negócio. Né? E eu sinto que muito que a vida ela é ditada pela lei de Pareto, né? Então, não sei, talvez como um criador de conteúdo, e você também acho que você tem empatia por isso, sei lá, de 10 artigos que você faz, talvez um vai bombar muito mais que os outros. De verdade, 10 episódios mais memorável. 10 episódios de podcast, talvez seja um. E como investidor, a mesma coisa. De 10 startups, uma vai ditar os retornos. E a vida do Growth Hacker também é ditada pela lei da potência? Na essência porque... Por que growth virou um termo tão sexy no fim das contas, né? Porque a promessa é muito boa. Qual que é a promessa? Crescer. Mais do que crescer, eu vou crescer gastando menos ou com menos esforço, ou eu vou crescer de uma forma desproporcional. Então você tem uma promessa de menos investimento e mais retorno, que é uma promessa maravilhosa, né? Que é a essência do Pareto. Em vez de eu fazer 10 coisas, se eu achar essas 2 ou 3... que vão me dar a maior parte daquele resultado e eu tenho essa simetria, essa é a palavra talvez, alavanca ou assimetria, entre esforço feito, grana, tempo, gente e tal, e resultado que eu colhi desse negócio. Então eu acho que 100% vamos falar, o princípio aqui de Pareto eu acho que cabe completamente. O que eu acho que é difícil é você achar os 20% que de fato geram essa simetria, né? Porque se você... Então, quando a gente... Por exemplo, vamos falar da Astela, né? Quando a Astela cria a tese dela, o que é a tese dela? É uma tese baseado nas crenças das pessoas de acharem o Pareto. E ainda assim não vai acertar, mas, pô, em vez de investir em 100,
Eu vou investir em 15, 20. Então, eu preciso ter uma tese e um método para achar o que são esses 15, 20 mais prováveis, né? E esse método em growth é muito o lado de análise, o lado... Tipo, eu vou gastar um tempo analisando minhas coisas para tentar achar esse ponto, né? E aqui partindo de uma visão muito leiga, mas é quase que como growth tivesse dois momentos, e aí você me corrige se eu estiver muito enganado. Mas tem um momento de você testar diferentes ferramentas, alavancas para buscar essa simetria. Então talvez você vai fazer 10 testes e você vai achar 2. No seu caso, por exemplo, você achou essa questão da gambiarra, você achou essa questão do branding. E aí tem um momento que o profissional de growth precisa investir para maquinar e crescer de uma forma... Perfeito. Porque o teste, ele não é... Vamos lá, o teste é um mecanismo para reduzir incerteza. Não é um mecanismo para ter o grande resultado, é um mecanismo para reduzir incerteza. Então, vamos lá. Você cria uma tese aqui que é... No nosso caso, isso. Cara, será que a história da gambiarra, como termo, cola com as pessoas, é bom, gera empatia, gera admiração, é curioso, é engraçado, sei lá, tem várias coisas. O que a gente faz? Eu boto alguma coisa na rua. Sabe como que eu testei esse aspecto propriamente dito? A gente tinha esse discurso interno, mas a gente não externalizava ele. Aí teve um dia que eu fui dar uma palestra, que eu contava a nossa jornada de 0 a 100 clientes em não sei o que e tal. E aí tinha um slide que eu falava, pela primeira vez publicamente, que a gente achou a nossa persona. E a nossa persona era o profissional de marketing growth gambiarreiro que não quer depender do dev para fazer suas coisas. E tinha um slide que era só isso. Quando eu postei esse slide, foi chuva de foto e marcação nos stories. Foi o slide que mais marcaram. Me marcou, tipo, que mais postaram me marcando. Você não esperava? Não, era um slide... Talvez eu esperava que ele fosse puxar umas risadinhas, engraçadinho e tal. Mas a repercussão do negócio foi... Teve um, eu não faço a menor ideia quem foi, mas a frase marcou que é... O cara tirou uma foto do slide do gambiarreiro e escreveu assim: o mineiro me conhece mais que a minha mãe. Eu falei assim, porra, velho, isso aqui... De novo, lembra que eu falei que é pra reduzir incerteza, não ter certeza, né? Eu vou ter certeza por causa de um comentário no story? Não. Eu vou ter certeza por causa de alguns stories marcados? Não. Mas você concorda que quando eu faço aquela apresentação com um grau de incerteza muito grande, se as pessoas ouviam se ia gostar daquilo ou não, as pessoas marcam, elas acham divertido, elas se identificam, elas comentam comigo depois. Eu falo, opa, tem coisa aí. Aí eu tava dando uma palestra, até lá em Floripa, um painel, na verdade, e eu comentei desse negócio da gambiarra, e eu peguei e falei assim, pô, inclusive, eu tô querendo fazer um podcast disso, o GambiCast, o podcast de gambiarra, cada episódio é uma gambiarra diferente. E aí a plateia, a repercussão foi muito interessante ver na cara das pessoas. Falei, opa, tem coisa aí. Então, eu vou reduzindo essa incerteza. O que eu fiz? Como que eu reduzo mais a incerteza? Você viu que eu investi muito pouco tempo, né? Foi um slide e tal. A incerteza vai reduzindo, eu aumento meu esforço, meu investimento no negócio. Aí a gente cria o GambiCast. A gente criou 10 episódios, cada episódio contando uma gambiarra. Inclusive, a primeira que contada foi do Hugo no The News, que é a gambiarra que eles fizeram do joguinho usando o Merlin. Foi o primeiro episódio de todos. Quando a gente faz o GambiCast, é o nosso conteúdo que tem mais audiência orgânica. O que eu estou fazendo? Reduz mais ainda essa incerteza. E aí sim, a gente começa agora a falar de um jogo de... Tá bom. Já tô certo o suficiente para fazer sentido eu double down nesse negócio. Esse é o fluxo. Essa é a parada. Onde muita gente faz merda? Tem uma incerteza muito grande, ou não faz nada, porque é uma incerteza muito grande, ou faz um deploy gigante de uma vez. E aí a chance de você se frustrar, né? Você investe muito de uma vez, a chance de você se frustrar logo de cara é muito grande. Então, o método ele é bom por causa disso, porque ele te ajuda a calibrar o quanto de energia, esforço, dinheiro, tempo você coloca de acordo com o seu grau de incerteza. Chega num ponto que aí você vai pro jogo da escala, porque aí você não... Porque agora você quer o resultado daquela parada. Você não quer mais reduzir incerteza. Eu não gerei... Talvez eu gerei um cliente por causa daquele slide. Mas, porra, grandes merda, não serve pra nada.
Mas ele foi o suficiente para reduzir, né? E, por exemplo, eu não medi quantos clientes ou leads a primeira temporada do Gambicast gerou. E aí, nesse momento da escala, que é o momento que você consegue ter uma previsibilidade, ter um nível de confiança maior que vai gerar resultado, é o mesmo profissional de growth que vai fazer isso ou às vezes difere? Não necessariamente, porque o momento da escala é um momento de especialização. Então, por exemplo, se eu entendo que eu vou usar conteúdo, tipo, sei lá, o Gambicast, o podcast para isso, talvez eu tenha que trazer alguém que manja de YouTube, de social media, para distribuir o negócio, para gerar o lead, para fazer o corte, para não sei o que, papapá. Então, até pode ser a mesma pessoa, mas é esperado coisas diferentes dela. Na primeira jornada de redução de incerteza, eu quero muito mais alguém polivalente, que hoje está testando o podcast, o Gambicast, e amanhã está testando ir numa feira fazer um stand como um canal, e daqui a 2 meses está testando fazer ads. Eu sei que nenhum deles vai ser o mais bem feito de todos. Mas como eu estou numa fase de reduzir... eu vou trazer o maior especialista em podcast pro meu time, sendo que eu não faço ideia se esse negócio funciona. Não faz sentido. Eu imagino que muitas vezes quando está no começo da empresa é o próprio founder que faz essa... Com certeza. Na verdade, assim, o founder faz... geralmente faz mal feito, porque... Nem é mal feito não é a palavra. Eu acho que ele faz sem técnica. Então, por exemplo, se você tiver um marqueteiro, um cara de growth, mesmo generalista, ele não vai começar uma campanha de anúncio do zero. Ele não tem aquela curva bizarra. Talvez ele já tenha feito um evento ou 2 ali e tenha uma experiência. Talvez ele nunca tenha feito podcast, mas ele, sei lá, já assistiu palestra de alguém, conhece alguém, tem um amigo que faz isso. Então, você consegue reduzir bem essa curva. Mas eu acho que o founder deveria ser capaz de, pelo menos, entender bem esse processo, propriamente dito. Entender qual que é a incerteza que ele está atrás, qual a incerteza ele quer reduzir, o processo para essa redução da incerteza, o processo para investimento de energia de acordo com esse grau de incerteza. Vejo muita gente torrando muito dinheiro em coisas que ele não faz a menor ideia se vai funcionar. E vejo gente subinvestindo em coisas que parecem já estar funcionando. Porque se eu não entendi essa dinâmica, esses momentos, igual você falou, que eu acho que ficou bem claro, ele... Às vezes ele fica com medo de dar o double down. Mas, cara, talvez você já tenha evidência suficiente para descer a lenha. Quer ver um medo comum? Quando o negócio começa a tracionar, ele fica assim, tenho medo de depender só desse canal, vou caçar um outro canal. Não, velho. Desce a lenha nesse canal e começa a plantar semente nos outros, porque daqui a pouco você pode achar um segundo. Mas eu acho que esse é talvez esse fundamento que os founders sofrem um pouco nessa jornada, sabe? E se você tivesse criando uma universidade do founder e tivesse lá o módulo de growth, Tá. De uma forma geral, o que você... Eu vou pegar o celular porque eu vou responder essa pergunta baseado... Pode terminar, faz a pergunta. Mas o que o founder precisa saber de growth? Tá. Já antecipando essa pergunta, não a pergunta Além assim, de fazer o GLA, é claro. Não, eu acho que o GLA, o B2C, ele nem é exatamente pro founder não, tá? Ele é mais pro líder ali. A gente tem um programa B2B que aí, beleza, mas jabás à parte, eu criei... Não sei se vai dar pra aparecer, Gustavo. Tá bom. Eu vou botar o link também. O Guia de Growth para Fundadores. Já antecipei essa pergunta aí. Por quê? Esse problema, vamos lá. Segundo grande problema, não existe conteúdo de conceitos e táticas de growth para fundadores. Esse é o motivo. Quando eu fiz esse negócio aqui, deve ter uns 2 meses. Eu botei no LinkedIn. Fiz aqui um Notion com guia de growth para founders. O que o cara tem que saber, o que não tem que saber. Os itens são o seguinte, o mapa das alavancas, o framework para encontrar a sua alavanca de crescimento, que é o nosso framework aqui. Ganha o jogo quem vende melhor, tática de posicionamento. Ganha o jogo quem vende melhor, canal de aquisição, que ele tem que ter uma noção disso, como ele vai se posicionar e o canal. Tem aqui o ACF da máquina de vendas, é o arroz com feijão da máquina de vendas, que é o basicão. Como deve ser um time de growth.
o que eu devo cobrar do meu líder de marketing growth, devo demitir ou desenvolver meu líder de marketing growth e como identificar se o seu líder está fazendo merda. Então já tem todas as respostas aqui nesse negócio. Mas respondendo, eu realmente recomendo as pessoas lerem direito. Cara, eu acho que essa essência de o cara saber que análise ele tem que fazer, sabe o que ele tem que observar para tentar achar essas oportunidades de crescimento. Porque com isso ele vai evitar dar tiro para tudo que é lado, que eu acho que é um grande erro, né? Aí essa história do ganha o jogo quem vende melhor, para mim é a principal coisa. Ele tem que ter essa noção de posicionamento, quem que ele quer ser no meio do mercado dele, como que ele compete com o fulano, como que ele é visto contra o ciclano e tal. E essa dinâmica de canais, o que existe de canais, os erros ao você escolher um canal de aquisição. Tipo, um erro clássico é tentar ter 10 canais ao mesmo tempo. Faz o exercício mental aí, não só você, como todo mundo está ouvindo. As empresas de crescimento mais acelerado que você conhece, nem estou falando das gigantes, mas de crescimento acelerado, que também faz parte da tese da Astela, que eu compactuo bem, tem um canal dominante. Sempre tem um canal dominante. Fulano é conhecido por fazer um tanto de coisa mais ou menos. Não é. Geralmente, esse cara é muito absurdo nesse canal, depois ele foi abrindo outros. É sempre assim. É sempre essa história. Então aqui tem um estímulo, tem uma lógica de... Tem vários canais, tem explicação de vários canais, tem case para cada canal, mas no fim do dia como que é o processo para você escolher bem esse negócio, testar, pá. E um dos aspectos que eu mais vejo no mercado é tentando muito olhar o passado para replicar o futuro de sucesso. E aqui eu vou dar um exemplo de uma casa que você trabalhou, tipo RD. A RD cresceu muito, aí você me corrige se eu estiver enganado, através do marketing inbound. A gente teve outros canais também, evento e tudo mais, mas assim, o inbound foi canal de parceiros, né? Canal de parceiros, mas o inbound foi uma empresa que deitou nesse canal, ela foi muito dominante. E depois teve várias empresas que tentaram replicar sem o mesmo sucesso. Tipo, a despeito de uma capacidade de execução menor, também os canais estão sempre mudando, né? Como é que você vê tudo isso? Como é que se olha mais para frente, não só para trás? Eu não sei se os canais estão sempre... Não, eu acho que eles estão sempre mudando, mas eu acho que o fundamento deles não muda na sua essência. Vamos lá. Canal clássico, ainda mais para empresa de ticket maior, B2B e tal. Feira. Evento, feira e tal. Cara, quantos anos não existe essa parada? Não diminuiu, só aumenta, só tem mais e tal. O que muda? Pô, talvez o jeito que você vai fazer ativação lá no dia, talvez o trabalho que você vai fazer pré-evento, pós-evento, talvez a tecnologia que você vai colocar, talvez você combinar canais, pô, então eu vou combinar ads com evento, pegar quem tá no dia, blá, blá, blá. O canal em si, eu acho que na essência, ele não sei se ele muda tanto. O inbound. A essência do inbound não mudou absolutamente nada. Que é, eu atraio as pessoas pela dor que elas têm, não por quem elas são, porque geralmente o outbound, eu chego nas pessoas por quem elas são, e aí eu descubro se ela tem a dor que eu resolvo. Então faço a minha lista de clientes que são desse segmento, desse tamanho, desse lugar, barará, barará. O inbound primeiro eu vou te atrair pela dor que você tem. Aí eu pego um tanto de gente e vejo dessas pessoas que têm essa dor, quais delas eu tenho capacidade e mais fit para resolver. Isso não muda. O que muda é a dinâmica do inbound. Pô, eu tava falando, eu acabei não terminando. Mas quando eu criei esse guia aqui, eu botei no LinkedIn. E falei, comenta tal coisa se você quiser receber. Pô, e foram 2.200 comentários em 24 horas. Qual que é o playbook antigo do inbound? Eu vou fazer um e-book, diagramado, vou mandar para minha base de e-mails, vou fazer anúncio, blá. O que eu fiz? Cortei a bullshitagem, fiz no Notion mesmo, não teve design, não teve nada, foquei no conteúdo, escrevi um texto bem escrito para chamar a atenção das pessoas, usei o mecanismo de social ali, que é o comentário para a gente poder aumentar o alcance do post. Mais gente comenta, quanto mais gente comenta, mais alcance, mais gente comenta e por aí vai. Então, assim, o que mudou? Educação mudou? Não mudou.
Ter uma persona clara mudou? Não mudou. Entregar valor antes mudou? Não mudou. Pegar o cara pela dor, começava assim o texto. Devo demitir, que foi aquele tópico, né? Ou desenvolver o meu líder de marketing. Por quê? Porque essa era a pergunta que me faziam. Então, a essência não muda nada. O que muda são os detalhes para que o negócio funcione bem. Então, talvez comunidade esteja mais forte agora. Mas, não é novo, né? Não é estratégia, às vezes é o canal, é a forma como você chega, mas a estratégia ela permanece a mesma. A essência da coisa não é. A essência da coisa é eu quero... Por exemplo, eu quero educar ou eu quero criar relacionamento? São duas coisas diferentes. Eu posso até combinar, mas não quero criar relacionamento. Tá bom, então provavelmente sabe o modelo que eu vou fazer? Eu vou na feira, eu vou fazer o jantar para 10 fundadores, aquela história bem premium, né? Isso muda. Cara, existe todo dia até hoje, esses canais aí estão funcionando. Então, eu iria menos nessa... Porque essa percepção de que tem coisa nova o tempo inteiro, e de fato tem, né, e tal, ela gera mais angústia do que resolve o problema das pessoas. Então, se ela meio que fala assim, cara, peraí, a essência de educar é exatamente a mesma. Eu escolher uma persona e a dor dela é exatamente a mesma. Pensando no inbound, né? Só que eu preciso encontrar essa minha persona. Essa minha persona está onde? Ela está no TikTok, ou ela está no Instagram, ela está no LinkedIn, ou ela está no Google buscando, ou ela está no evento, Então pronto. Eu posso começar a casar, eu posso trabalhar evento e inbound ao mesmo tempo. Como? Eu crio o meu próprio evento. O que é um evento proprietário? Cara, eu trago as pessoas, eu educo essas pessoas, mas eu crio relacionamento com elas. Então, e criar o próprio evento exige desde quando? Sei lá, 2 séculos, entendeu? Que isso acontece. Então, eu acho que muda, às vezes, o detalhe e uma operação, uma tática ali, mas a essência... a arma que você vai usar para ganhar a batalha. Mas que a muda, essência... mas a essência é a mesma. Você estava comentando do e-book. Da página do Notion, né? Agora, e você falou que a frase inicial de Cat era: você deve demitir. Devo demitir ou desenvolver meu líder de marketing? Qual nuance você trouxe sobre essa pergunta? É porque é a pergunta que me fazem mesmo. Mas qual a sua resposta que você trouxe? Então, aí é que a resposta, assim, o pitch do argumento foi: devo demitir ou desenvolver? Esse é o tipo de dúvida que eu recebo, não lembro exatamente o texto, mas esse é o tipo de pergunta que eu recebo, e eu entendi que fundador que não entende o básico, a essência de Growth, só se fode. Resumindo, foi isso. Eu fiz um guia gratuito que aborda esses tópicos. Aí os tópicos que eu li para você, uns tópicos que estavam no texto. Se você quiser, escreve ACF que eu te mando. Simples assim. Quando eu coloco os temas... Aí eu coloco até um pouco da minha personalidade. Os nomes são proprietários. Mapa das alavancas, ACF de vendas, ganha o jogo quem vende melhor. Ou seja, é diferente. As pessoas não estão acostumadas com aqueles termos. Aqueles termos são novos mesmo, porque são meus, né? Eu escrevo de um jeito muito do jeito que eu falo, que é como saber se o líder está fazendo merda. Não é como avaliar o desempenho. Por quê? Porque é boring, velho. Tudo no B2B é boring, né? Não. Cara, como que o cara pensa? Esse é um bom exercício para você que está ouvindo a gente e quer melhorar a sua habilidade de comunicação. Vamos fazer um exercício. Pensa que eu tenho um software de gestão financeira, tá? Olha aí, né? Beleza. Aí, fala assim, cara, qual que é a dor da minha persona? O cara não dorme. A pergunta é, ele dorme e acorda pensando em quê? Eu acho que talvez essa é a grande pergunta. Ele não dorme, vamos pensar um empresário pequeno, ele não dorme e acorda pensando, preciso ver meu contas a pagar e contas a receber para ver o meu fluxo de caixa. Ele não pensa isso. Ele pensa assim, puta que pariu, será que eu vou conseguir pagar o salário do povo esse mês? Será que já entrou aquele dinheiro? Será que, vou ter lucro? Será que eu posso tirar dinheiro para mim como empresário? Esse é o tipo de coisa que o cara pensa. Ele não pensa, fazer meu balanço. Ninguém quer fazer isso, velho. O cara quer saber se tem dinheiro. Não tem. Tá. E aí, quando eu coloco esse item lá, é como saber se meu líder tá fazendo merda. É um dos itens, né? Por quê? Porque é exatamente isso que ele pensa. Na cabeça dele não tá,
preciso fazer uma avaliação comportamental e técnica e fazer um PDI do meu líder. Não, tipo assim, esse cara tá fazendo merda ou não tá? Tá funcionando, não tá? Tá entregando, não tá? Então eu acho que essa... Só que, de novo, a essência do inbound não muda. Tá 100% a mesma coisa. Talvez tenha o requinte de comunicação, persona, canal, não sei o que, tal, mas a essência eu acho que não mudou nada, não. E pegando o gancho do que você falou, de como saber se o líder está mandando bem ou não, até tinha separado uma dessas perguntas. Como metrificar ou quais métricas você deve olhar como um founder para entender a performance do seu time de growth? Engraçado. Assim, as métricas eu acho que são as métricas de negócio que você quer olhar no fim do dia. Então, sei lá, se você tem um e-commerce, você vai olhar quanta gente está chegando no seu site, quanta gente está botando coisa no carrinho, quanta gente está comprando e quanta gente está dando certo a compra e comprar de novo. São métricas daquele negócio propriamente dito. O SaaS, talvez você vai olhar mais ou menos isso, mas você vai olhar um pouco mais a retenção, porque no SaaS o churn é um problema. Ou não, quero olhar quantos leads qualificados eu estou entregando para vendas, porque é isso que importa agora. Então, essas métricas de negócio, meio que eu acho que cada um vai ter a sua. O que eu acho que, para a gente avaliar o quanto que o líder está fazendo um bom trabalho, e aí isso desdobra para o time, mas vamos olhar para o líder primeiro. A primeira coisa é, esse cara tem um plano? E o quanto que esse plano faz sentido? E aí volta na história que eu falei. Eu e a Thay, a gente fez uma pesquisa, a Thay é minha sócia aqui no GLA e no Merlin, a gente fez uma pesquisa em 2019 ou 2020, perguntando para fundador e para líder dos desafios, enfim, uma porrada de pergunta. Vai me falhar a memória o número exato, mas é coisa tipo assim, 60%, 61% dos fundadores não estão seguros. Tipo, eles falam que o maior problema que eles têm é que eles não estão seguros com o plano de crescimento que eles têm. E dos líderes é a mesma coisa. Então, ninguém está seguro com o seu plano de crescimento. Então, a primeira coisa para você avaliar a qualidade do líder existe um plano? Começa por aí. Se existe um plano, esse plano te transmite confiança? Sim ou não? O transmitir confiança pode ter duas causas. Pode ser porque o plano é ruim, ou pode ser porque ele não está sabendo vender o plano. Explicar o plano e tal. E isso acontece muito, porque o cara às vezes vai explicar pro founder com tecniquez do marketing. Porque não sei o que, da mídia paga, do CPC, do não sei o que. O cara não faz a menor ideia. Então, esse flow aqui de tem um plano ou não tem, se tem, te transmite confiança. Se não transmite confiança, é porque o plano é ruim ou porque porque ele não está sabendo explicar, né? E dentro disso aqui você tem outros desdobramentos. Mas isso aqui você já vai pegar 90% dos problemas. Que é complexo, por exemplo, várias vezes assim das empresas que eu investi ou que eu acompanho. É engraçado, teve alguns casos de vem um CRO com um mega currículo, mega estrelado e às vezes performa abaixo do esperado durante um ano na empresa. E aí se começa a ter muitos questionamentos, né? O problema é ele ou o problema é o produto que é ruim ou outra razão? Mas esse é uma boa perspectiva que você trouxe sobre como medir de fato. Aí tem várias outras coisas dentro disso, como capacidade de execução. Aí fala que você medir o quanto no gerúndio estão as coisas. Como é que tá teu projeto? Não, estamos fazendo, estamos crescendo, tá saindo. Né? Cara, você tá muito no gerúndio, velho. Não, já fiz, vou fazer. E outra é o tiro para tudo que é lado. O tiro para tudo que é lado é um sinal também de, cara, tem coisa que não dá certo logo de cara, é normal, mas parte da história de eu confiar no meu plano cara, eu realmente acredito nisso aqui, e não é porque eu não acertei de primeira, ou de segunda ou de terceira, e coletando esses números, que o plano é ruim. Talvez eu preciso melhorar ele ainda e tal. Se você não tem confiança no plano, testou uma coisa, deu errado, vai pro próximo. Testou, deu errado, vai pro próximo. E aí você gera uma insegurança no founder maluca. O cara fica psicótico, porque ele não tem... como que ele aloca o orçamento? Como que ele aloca dinheiro nas coisas? Se faço a menor ideia se ele sabe o que está fazendo. Aí é uma espiral ruim.
Porque se eu tô inseguro, não boto dinheiro, eu não consigo às vezes testar coisas, e aí se eu não testo coisas, eu não descubro coisas. Se eu não descubro coisas, eu fico inseguro, eu não ponho dinheiro, e aí é uma espiral de merda ali, né? Por isso que growth é tão essencial, pelo menos nas empresas venture-backed. É essencial em qualquer empresa. Mas porque no fim do dia o founder não deixa de ser um alocador de recursos. É, lógico. E se você tem zero previsibilidade sobre se essa alocação vai trazer um ROI positivo ou negativo, cara, é por isso que ele se torna também um dos primeiros bodes expiatórios de qualquer coisa da empresa. Dentro disso, por exemplo, olha como faz diferença ter um método ou não ter um método. Eu posso falar assim pra você, ou pro fundo, fundo, o negócio é o seguinte, eu não sei se esse canal vai funcionar. Porém, tem esse benchmark, fulano fez assim, ciclano fez assim, eu entrevistei o usuário, nossos clientes, teve esse tipo de insight. Então, eu reduzi um pouco a incerteza. Não reduzi tanto ainda, mas reduzi um pouco. E aí eu vou fazer um plano e vou fasear ele. Ao invés da gente botar R$1 milhão nele agora, vamos botar R$10 mil. Se com esses R$10 mil a gente aprender tal coisa, chegar em tal resultado, acontecer tal coisa, a gente vai para a fase 2. A fase 2 é botar 100. Tal. Você, como fundo, por mais que eventualmente você não acredite 100% naquela tese de crescimento e tudo mais, você vê que tem lógica o negócio. E você vê que tem um stop loss ali no meio do caminho, né? Do tipo, cara, eu não vou deployar R$1 milhão de uma vez. O que eu vou fazer é 10 conto eu topo o risco aqui. Tipo, pelo que você me construiu de narrativa, 10 conto faz sentido. E o problema é que as pessoas, parece que elas operam no modo, ou tô com o carro estacionado, ou preciso dar um cavalo de pau, sabe? Tipo, não, velho, você pode ir virando aos poucos, você pode ir calibrando. Só que não ter método atrapalha muito essa meiuca aqui, entendeu? E pelo que você está me falando, o Growth Hacker, no fim do dia, ele não deixa de ser um investidor. Ele está alocando capital em diferentes aspectos, entendendo onde tem ROI, e ali ele vai estar dando buscando a alavanca. É isso aí, buscando a alavanca. E até sempre trago um presente para os convidados, e o presente que o Mineiro ganhou é um livro que é Os Originais de Anna Grant. Eu até deixei ali, podia ter deixado. E tem um ponto bem interessante desse livro, que ele traz a perspectiva de que os melhores empreendedores... A gente tem muita perspectiva que o melhor empreendedor é aquele que adora tomar risco. Mas ele traz a perspectiva que os melhores empreendedores são os redutores de riscos. E no fim do dia, essa mesma narrativa... O framework de reduzir incerteza. É a mesma coisa de reduzir incerteza. Tudo no final é a mesma coisa. Ou sei lá, o papel de investidor, quando você está fazendo análise de investimento, você pode dar certo por competência ou sorte. E tudo na vida tem um pouco dos dois, né? Sem sorte você não atravessa a rua, mas tudo vai ter um pouco do mix. Mas se você fizer ao lado da competência, que é justamente fazer um estudo de caso, entender por que você está fazendo esse investimento ou não, acho que as coisas são diferentes. Cara, 100%. Pior que eu nunca li esse livro. Então, se eu tivesse lido antes, podia ter me poupado um tempo da minha metodologia da coisa. Mas eu não inventei nada, velho. Inteligência intuitiva. Nossa, belo nome. Gostei. E aqui indo para a parte final, Mineiro, eu queria perguntar sobre suas 3 experiências profissionais. Vou usar as 4, mas... Se você for pegar o caso da RD, no caso da Singu, no caso de GLA e da Merlin, o que você acha que você mais acertou em cada um deles? Uma ótima pergunta. Você diz corporativamente, né? Cara, o DRD, eu acho que... Cara, da RD eu acho que foram algumas coisas. Eu acho que... Vamos falar 2 acertos aqui, vai. Eu acho que o primeiro foi ter trazido esse framework de teste de experimento muito cedo. A gente começou isso em 2014. E não tinha nada no Brasil sobre isso e tal. Então, esse framework permitiu a gente... Só que a gente não fazia para a empresa inteira, a gente fazia só para geração de demanda. Cara, a gente era psicopata de geração de demanda... Na parada, exatamente porque a gente tinha muito, muito foco nessa história de muito teste. Isso foi muito bom, os números, né, esticaram ali, foi muito bom. E vou falar um pouco de carreira dentro disso, mas tem a ver com o produto também. É que eu fiz uma porrada de coisa na RD. Então, eu acabei ficando muito polivalente
meio que o famoso não é melhor em nada, mas navega bem ali. Porque, pô, a minha última jornada na RD foi em produto, foi criando produto. Eu criei o RD Station Marketing Lite, né? A versão PLG lá da RD. Então, pra mim, essa foi essa combinação aí de... E foi um puta acerto também o PLG da RD. E aí, lógico, muito mérito do pessoal que pegou meu projeto também e continuou e botou na rua. Cara, da Singu, definitivamente o meu acerto foi esse framework de análise. Para achar alavanca. Porque era um negócio muito diferente do que eu estava acostumado, não era um jogo que eu sabia jogar, mas muito rápido eu entendi que eu tinha que gastar tempo entendendo aquele negócio e caçar essas oportunidades. Tanto é que um curso que tem no GLA chama Data Growth, que é como que a gente usa a análise de dados para encontrar as alavancas de crescimento. Cara, é basicamente todo o framework de análise que eu evoluí durante meu tempo de Singu. Então, esse é um acerto. No GLA, o maior acerto foi criar conteúdo de qualidade com calma e paciência. De longe, sem sombra de dúvida. Porque desde 2019, criando conteúdo. Aí, talvez com menos frequência e consistência do que deveria. Mas a minha lógica de criar conteúdo profundo, bom, a minha chatice com o conteúdo, com a estética, então até aqui no estúdio e tal, tudo que a gente vai fazer tem que ter uma barra muito alta, assim. Então eu sou muito chato comigo mesmo, com os outros, e essa história de fazer isso por muito tempo, você falou, né, quando a gente estava no café ali, várias pessoas passam pelo GLA de alguma forma e falam bem, e é sem CS, velho, porque aqui não é o jogo da promessa de ninguém ficar rico, de ninguém conseguir tal cargo. Não prometo isso pra ninguém. Eu desafio, inclusive, alguém achar em algum conteúdo, anúncio, a promessa tipo, você vai chegar em tal cargo. Talvez você vai acelerar a sua carreira, talvez vou te ajudar a chegar no cargo que você quer, um tanto de coisa assim, mas eu não prometo que você vai ganhar 500 mil reais ou você vai chegar a ser CMO ou outra, porque não combina com o que eu faço. E o Merlin, eu acho que o maior acerto foi ter escolhido uma dor que é a dor que eu sinto, é a dor que eu entendo, é a dor que meus alunos sentem. E isso me dá sensibilidade para produto muito, muito, muito bom. Assim. Tanto para entender a dor das pessoas, quanto já ter audiência, quanto, cara, talvez 2 acertos, vai. Esse negócio e já ter essa audiência minha própria ali, porque não acho que seja esse canal que vai levar a gente lá no futuro, mas ele com certeza é o que mais trouxe aqui. Eu acho que 80%, 90% dos meus clientes são oriundos dos meus relacionamentos, da minha audiência, da minha imagem. É lógico, eles permanecerem, usarem, pagarem mais é produto, atendimento, suporte, enfim, tudo isso que a gente tem. Mas esse combo, eu acho que de fazer um produto que eu entendo e eu sou usuário e junto ter audiência para isso. E como tá tudo numa meiuca só, cara, a gente consegue falar com muita propriedade, a gente consegue inserir. Olha, esse é um bom exemplo, né? Eu praticamente fiz jabá do GLA e do Merlin dentro da história, porque e eu nem tô aqui para fazer jabá, né? Mas por exemplo, quando você me pergunta um negócio e eu tenho uma aula pronta, eu tô ajudando a sua audiência. Quando eu tenho guia de growth para fundadores pronto e de graça, não precisa nem virar meu lead, inclusive, você entra lá e acessa e pronto, entendeu? Essa história toda, ela foca na essência que, cara, entregar valor antes, valor direito, barará, barará. E aí o lead vai vir, as pessoas vão vir. Lógico que tem um trabalho proativo para pegar essas pessoas, converter as pessoas, mas a essência da parada, a gente é muito chato há muitos anos. Então isso é que eu acho que é o nosso grande acerto aqui. Sensacional. Acho que daria um podcast só para derivar cada um desses acertos. Daria para falar bastante coisa. E indo aqui para as 2 últimas perguntas que eu sempre faço, e aqui pode responder da perspectiva pessoal ou profissional. Qual foi a coisa mais gentil que alguém fez por você? Cara, tem 2, assim,
que eu acho que foram as mais determinantes pessoalmente, evolução pessoal, caráter e, enfim, e carreira e tudo mais. Mas a primeira foram meus tios, que bancaram meus estudos a vida inteira. Estudei num bom colégio, isso me permitiu... Eu fiz Unicamp, então fui para uma ótima universidade. Bancaram minha moradia lá há 6 anos. E aí depois, no meio do caminho, eu fui para a Alemanha. Bancaram também, eu tinha uma bolsa, mas, cara, tudo... Então, assim, eu tenho uma lógica de gratidão muito, muito forte que eu coloco no meu dia a dia aqui e preciso devolver. É um compromisso moral meu aqui e tal. Então, essa gentileza fez muita diferença. E, cara, teve a gentileza de carreira, porque tem o cara que individualmente mais contribuiu na minha carreira, que é o Ionan Fernandes. Ele é bem low profile, mas ele é o CEO de uma das unidades da Softplan, lá em Floripa. Cara, é um cara muito impressionante como ele me ajudou individualmente. Tive a ajuda de muita gente, mas ele individualmente na minha carreira foi o que mais contribuiu. Por não só ser extremamente inteligente, sábio, mas também me conhecer. Então, os caminhos que ele me ajudou a colocar ali para mim e a tomar a decisão foram baseados nessas 3 coisas. E aí, por isso que hoje, por exemplo, aí também cabe um outro podcast sobre isso, mas eu recebo conselhos mesmo de pouquíssima gente. Tipo, 2 ou 3 pessoas. Porque conselho tende a ser meio vetorial, tende a se anular, sabe? Quanto mais conselhos você ouvir, mais anulado eles vão ser, porque um vai falar para você ir para esquerda, outro para direita, um para cima, outro para baixo, um para frente, outro para trás. Se você escuta 2 ou 3 ali, posso ouvir as pessoas, escuto feedback e tudo mais. Agora, falar assim, velho, eu preciso de uma ajuda aqui, para assuntos gerais, 2, 3 pessoas. Aí, enfim, tá bom, tô viajando já aqui. Não, mas eu super entendo e concordo. Porque é difícil ter o contexto do seu momento de vida ou do que você está morando. Então, exatamente isso aí. Parte do processo de tomar a decisão tem a ver com tanto de coisa sua, né? Então, por isso que várias dessas pessoas, essas pessoas, elas me conhecem há muito tempo, entendem como eu funciono, né? Então, por isso que assim, eu escuto muita gente até, mas e vou tentando pescar essas coisas. Então, eu pedi ajuda para uma pessoa sobre, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, estou fazendo um rebranding do GLA. Cara, eu pedi, tem 2 amigas, a Guta e a Bia Guarese, por exemplo, as 2 me ajudaram. Obviamente eu ouvi todas as transformações que eu fiz vieram dali. Então não é que eu não escuto, né? Naquele contexto aquilo ali foi muito importante. Agora nas grandes decisões, aí tem umas 2, 3 pessoas. É impressionante quanto geralmente são poucas pessoas que, sei lá, conseguem mexer ali dentro e você, cara, realmente acha que pode fazer sentido. Porque os conselhos acho que tem um pouco esse framework mental interessante, escutar um pouco de tudo e obviamente tentar filtrar ao máximo. Porque senão você vira aquela pessoa que vai seguindo qualquer caminho. E a última pergunta, Mineiro, que eu sempre faço para os convidados é: qual foi uma lição que doeu muito no momento que você teve, mas hoje de alguma forma você é grato por ter tido ela, porque te fez alguém mais forte, um líder melhor? Essa eu falei no... Sei lá onde eu falei. No nosso vídeo de vendas, inclusive. Foi a primeira vez que eu contei essa história publicamente. Cara, foi um feedback que o Eric me deu. Pra mim e pro André Siqueira. Vou expor ele aqui também. Foda-se, tá no jogo. Mas isso lá atrás, velho. Lá atrás. Porque o Dé é mais novo que eu ainda. Então, tipo, eu já era... Quando eu tava na RD, eu era muito novo. E aí o Dé era mais novo que eu. Né, numa posição ainda mais na frente. E ele... O que ele comentou numa reuniãozinha de feedback, ele pegou e falou assim: cara, vocês 2, vocês são muito inteligentes, muito trabalhadores, vocês são... Enfim, 2 moleques muito bons. Não tenho, assim... Não tem corpo mole, não tem nada. Muito bom. Porém, vocês têm o que eu chamo de postura universitária. Vocês são moleque e eu não tenho coragem de colocar vocês pra conversar com o investidor, conversar com alguém mais sério, não sei o quê. Eu sei que vocês conseguiriam conduzir a conversa, contribuir, mas eu
Eu acho que essa postura, desde o jeito de se vestir, de falar, de se comportar, papá, tal. E é duro, porque no fim, você vem a história, né, de como você se apresenta, como você se vende, como você se posiciona, como as pessoas te enxergam. Então, aquilo ali foi engraçado, assim. Não necessariamente doeu muito, mas foi incômodo, é ruim, assim, né? Até porque quando você entende que, pô, no fim das contas, eu tô fazendo meu trabalho e ainda assim tá faltando alguma coisa, eu posso ser orgulhoso e chiliquento e continuar querendo ser o prodígio maluco lá. Ou eu posso falar assim, cara, tem um ponto aqui que realmente tá me impedindo de ir na direção que eu, no médio e longo prazo, entendo que eu quero fazer. Então, pra mim, foi muito transformador, assim. A postura, cara, o jeito de falar, a hora de fazer piadinha, o jeito de se vestir, tanta coisa. Pra mim foi muito transformador, impressionante. Pô, muito bom, obrigado por compartilhar. E Mineiro, cara, baita papo. Pô, valeu demais. Obrigado, valeu, meu querido. Até a próxima. Valeu. E antes de encerrar o episódio, deixa eu falar um pouco aqui do nosso patrocinador, do Asas. Angela Strange, né, a famosa partner do A16Z, ela sempre fala: todas as empresas vão se tornar fintechs. E para uma empresa que não é uma fintech se tornar uma fintech, ela precisa de infraestrutura bancária. E para esse produto, a Asas pode te ajudar muito. Então, acesse o site asas.com, escaneie o QR Code abaixo e dá uma olhada nas condições, que ela pode fazer muito sentido para você. Valeu. Boa, valeu.